Sejam bem-vindos, meu nome é Alexandre Costa e eu sou psicólogo e psicoterapeuta especializado em autistas adultos. Hoje a gente vai falar sobre autismo e saúde mental, ressaltando que o autismo em si não é um problema de saúde mental, mas uma condição ampla que afeta a forma como a pessoa se relaciona com o mundo. Fique comigo até o final para você descobrir como você pode dar apoio à saúde mental de pessoas autistas. O autismo é uma condição neurológica complexa que afeta o desenvolvimento e a interação social de uma pessoa. Ele se caracteriza por diferenças na comunicação, na interação social e em padrões de comportamento que tendem a ser mais restritos e repetitivos do que a média. O autismo é considerado pela psiquiatria uma condição do neurodesenvolvimento. No DSM-5, por exemplo, é categorizado como transtorno do espectro autista e engloba uma ampla variedade de características e níveis de necessidade de suporte. Estima-se que o autismo ocorra numa prevalência de 2,8% ou 1 em cada 36 pessoas. Muita gente, né? Esses números são do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem estudos epidemiológicos oficiais sobre o assunto. Então, eu preciso enfatizar mais uma vez que o autismo não é um transtorno mental, mas ele representa certas suscetibilidades, certas fragilidades, especialmente sensoriais e sociais, que predispõem principalmente a ansiedade e a depressão. Há 2 semanas atrás eu fiz um vídeo sobre ansiedade. Essa semana nós vamos focar mais na depressão. Nunca é demais ressaltar que o autismo é uma forma de neurodiversidade e não uma doença a ser curada, porque existem pessoas e movimentos, especialmente pessoas ligadas a manifestações que necessitam de um nível maior de apoio. As pessoas muitas vezes acham que o autismo é algo para ser curado, é um inimigo. E para pessoas com níveis mais baixos de apoio, e para a própria pessoa que tem um nível maior de necessidade de suporte, isso pode soar como uma rejeição da subjetividade daquela pessoa, uma vez que, para a pessoa autista, é impossível separar o autismo da pessoa. E quando outras pessoas fazem isso, essas pessoas se sentem desvalidadas e rejeitadas. Como eu falei, a ansiedade é uma das preocupações mais comuns entre as pessoas autistas, devido a dificuldades na resposta a estímulos sensoriais e também a mudanças na rotina e os desafios das interações sociais. Além da ansiedade, a depressão também pode ser uma preocupação muito significativa. A sensação de isolamento e a dificuldade de estabelecer conexões emocionais mais profundas com as pessoas podem contribuir para os sentimentos de tristeza e desesperança. Na verdade, a depressão ela é uma espécie de aprofundamento da ansiedade. É como se na depressão houvesse uma cronificação da sensação de ansiedade. Eu sempre tenho a impressão que essas coisas andam juntas sempre. Na ansiedade, você espera o pior. Na depressão, você está convencido de que nada, senão o pior, pode acontecer. Então existe uma ruminância negativa, uma sensação de fracasso, a sensação de que você está atolado na lama e de que as coisas não se movimentam, não são um processo, de que as coisas são acabadas. A depressão pode ser entendida como um desamparo aprendido. A pessoa foi submetida a muitas circunstâncias para as quais ela não tinha resposta. Daí ela desenvolveu aquela sensação de que a saída menos danosa é a saída lenta ou a saída imóvel. Óbvio que isso não é uma conclusão a que a pessoa chega. O corpo dela faz isso com ela. E ela depois encontra as palavras para definir isso. Então, uma depressão não significa tristeza. Não é porque você passou por muita coisa difícil e agora está triste. É porque o seu corpo começa a ficar numa posição em que ele se recusa a participar. Ele se recusa a ter prazer. Ele se recusa a viver. De certa maneira, a depressão é uma espécie de antecipação da morte, porque ela paralisa todos os processos em torno de você para o seu ponto de vista. É importante ressaltar que o ambiente social, ele responde por boa parte da situação de isolamento que a pessoa autista vive, porque ela formula o mundo de uma posição muito solitária. Ela não se sente apoiada por pessoas do seu meio, da família, das comunidades em que participa. Normalmente ela se sente meio pária, meio extraterrestre, enquanto ela está se desenvolvendo. E ao longo do desenvolvimento, especialmente na adolescência, quando acontece uma segunda poda, há um risco real de a pessoa cristalizar num adulto depressivo, num adulto que não consegue sentir prazer, sentir alegria de estar vivo. Um estudo de 2011 mostrou que a depressão em pessoas autistas é maior do que na população em geral.
esse estudo que você está vendo aí na tela, encontrou uma taxa muito alta de depressão em adultos com na época, síndrome de Asperger, né? Com aproximadamente 39% deles sofrendo de depressão. Isso é muito maior do que na população em geral. Na população em geral, você tem 18,5% de pessoas deprimidas. É alto esse número, mas no autismo é bem mais alto, 39%. A dificuldade de se conectar emocionalmente com o mundo ao redor é um fator que contribui para a depressão. Mas as interações sociais frequentemente exigem esforço adicional. Então, a pessoa tem aquele fenômeno de acabar a pilha social. Isso é extremamente cansativo e requer períodos de recuperação. E isso é interpretado pelas pessoas que convivem com ela como um sinal de antipatia, como um sinal de que a pessoa não se importa com elas ou que está zangada com elas por algum motivo que ela não confessa. E normalmente essas pessoas são hostilizadas, quando elas só estão esgotadas. Como elas recebem de volta do ambiente uma visão negativa sobre elas mesmas, elas vão internalizando essa visão e começam a se ver como pessoas más ou pessoas antipáticas e, com frequência, elas se tornam misantropas, ou seja, elas não gostam muito de gente, porque gente sempre implica em sofrimento. Se você conseguir fazer isso de uma maneira filosófica e inteligente, ainda fica charmoso. Mas se você acha que você é a causa daquelas pessoas estarem te rejeitando, aí você só fica depressivo mesmo. Por isso é importante a conscientização das pessoas em geral sobre o autismo, sobre as manifestações do autismo, para que elas possam identificar e dar suporte quando tem uma pessoa passando por uma situação como essa. Pessoas mais próximas podem ignorar completamente esses problemas. É muito importante que os terapeutas que estejam fornecendo suporte estejam se comunicando entre si, para que a abordagem seja mais ou menos integrada. É importante que a família seja envolvida em alguns casos, especialmente em crianças e adolescentes, embora isso não precisa ser excluído no caso de adultos, caso as condições sejam adequadas. E terapias indicadas são terapias que são baseadas em evidências, obviamente, né? Terapia cognitivo-comportamental é uma que é muito citada. Tem um estudo aí afirmando isso, porque é essencial que essas pessoas aprendam habilidades, estratégias para lidar com a ansiedade, enfrentar os desafios do dia a dia, desenvolver estratégias de enfrentamento adequadas para situações, aprender técnicas de regulação emocional e resolução de problemas e melhorar sua capacidade de gerenciar o estresse e a ansiedade. Treinamento em habilidades sociais pode ser uma coisa muito importante, e isso acontece principalmente através da participação social em grupos. Isso aí é uma coisa importantíssima, é um programa que nós temos na Casa da Esperança, que atinge essa população adulta, é o grupo coletivo Neurodivergentes, que tem vida própria, tem projetos próprios e que é coordenado por mim como psicólogo responsável e pela doutora Fátima Dourado como psiquiatra. Atividades sensoriais ou integração sensorial também são muito importantes, porque essas pessoas têm muita dificuldade, tem vários perfis sensoriais diferentes, mas elas têm muita dificuldade de lidar com estímulos, especialmente estímulos que variam muito, que são novos, tanto estímulos sonoros como visuais, como comidas, como roupas. E aí se torna muito importante um apoio do terapeuta ocupacional ou do fisioterapeuta especializado em terapia de integração sensorial, que vai permitir que a pessoa consiga regular a entrada sensorial e se autorregular para poder conseguir participar da vida sensorial sem muito estresse. E por último, eu queria dar ênfase a uma coisa muito importante, que é o ativismo, a defesa de direitos e a conscientização geral da população. As pessoas autistas, elas estão na posição de liderar os movimentos sociais do autismo. Elas estão na posição como pessoas que vivem uma vida autista, elas estão em condição de falar sobre isso com muito mais propriedade do que um terapeuta ou do que a família dessas pessoas. Então é importante que a participação social dessa pessoa, é importante ela se sentir divulgadora do autismo. As redes sociais hoje dão uma ampla base para que isso aconteça e para que elas formem redes de apoio entre si, sentindo-se empoderadas e sentindo-se responsáveis por conduzir os próprios assuntos terapêuticos, tomando a comunidade terapêutica como assistentes e não como autoridades, por assim dizer. Esse é um movimento que começou dos anos 80, 90 para cá, né? Especialmente com o meu amigo Jim Sinclair, no Autism Network International. Ele tem um texto que é de 1994, Don't Mourn for Us, Não Chore por Nós, em que ele já comenta, ele já toma um papel como o autor do texto de protagonista na história do autismo. E isso é uma coisa de extrema importância para dirimir essa questão da depressão. Isso não nos torna imunes à depressão, mas isso faz com que as pessoas se sintam responsáveis, que se sintam ativas, que se sintam mudando as condições externas, que no fim das contas lançaram elas naquela dificuldade
com a sua própria saúde mental. E você, conhece alguma pessoa com autismo que está tendo dificuldade de ansiedade, dificuldade de depressão? Você é uma pessoa autista passando por essas dificuldades? Entre em contato, conversa aí nos comentários, dê seu depoimento, curta esse vídeo se você gostou dele, compartilhe para quem você acha que precisa assistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.